Estou iniciando a nossa gravação. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Sistema de Informação Gerencial. Enquanto os colegas chegam, a gente vai introduzindo o tema para não perder tempo e também em respeito a vocês que foram pontuais. Eu vi que desde antes das 7 já tinha alguns colegas chegando por aqui. E é bem legal, viu, pessoal, ver o compromisso que vocês estão estabelecendo com as aulas ao vivo, tá? Eu sou a professora Aline, para quem não me conhece, para quem é a primeira vez que está participando, e eu sou a professora facilitadora dos encontros síncronos, né? O que acontece nos encontros síncronos? Nós exploramos o tema que vocês estão estudando, nas disciplinas teóricas, e aqui a gente vai trazer um pouco mais de interação. É um momento para se tirarem dúvidas, então vocês podem trazer dúvidas, é um momento para a gente conhecer um pouco mais do tema, ampliar o nosso conhecimento, e claro, né, para que vocês não se sintam sozinhos nessa jornada, terem contato com os colegas, com o professor. Inclusive, dessa vez vocês estão tendo o privilégio de ser a professora autora, a mesma ministrante dos encontros aqui facilitados, então aproveitem isso. Bom, para começar, eu gostaria de reforçar que a faculdade, né, a Vincit, ela está passando por um momento de reformulação de marca. Não sei se vocês já acessaram o portal do estudante desde as novas mudanças. E agora nós chamamos Faculdade Facinte, tá? Professora, o que muda? De ruim nada, tudo permanece, né, da mesma forma e a perspectiva é para melhorar. A gente está passando por um período de expansão, então teremos agora mais cursos, e mais qualidade nos cursos existentes. Então, para vocês é só ganhos, então não se sintam aqui de forma nenhuma prejudicados com essa mudança. Inclusive, aproveitem, porque terão muitas novidades por aí. Mas vamos lá, turma, sem mais delongas, esta tela que vocês sempre veem no começo dos nossos encontros é a tela que se refere aos objetivos de aprendizagem. O que são esses objetivos de aprendizagem? São os pontos principais da aula que eu quero que você preste atenção, para que você também seja o centro do seu aprendizado aqui. Então, no final da aula, você precisa fazer um checklist, né? E no final dos seus estudos também da disciplina teórica, você precisa validar se você de fato alcançou esses objetivos de aprendizagem, quais você precisa revisar, né? Quais aqueles que não foram muito bem fixados, quais surgiram dúvidas que convém você voltar no nosso próximo encontro para poder tirar, enfim. Então, são pontos aqui que tanto eu como professor utilizo para nortear a elaboração das nossas aulas, quanto vocês devem usar para também serem centro do aprendizado de vocês, perfeito? E esses objetivos, eles vão da teoria à prática, por isso que eles começam em conhecer, porque primeiro vocês se contextualizam sobre o tema, depois vocês compreendem, ou seja, vocês passam por um momento de aprofundamento, né, entender as variações, as classificações, enfim, características, né, que estão mais... Olá, pessoal que está chegando agora. Características desses elementos que vocês conheceram, das definições, para que depois a gente possa inserir isso na prática, que aí é a parte de ter atitude. Então, percebam que essa ideia do conhecer até a atitude é um processo gradual, que envolve tanto a teoria quanto a prática e que visa trabalhar habilidades, né, cognitivas e práticas que vocês utilizarão na jornada profissional. Inclusive, para quem já está no mercado de trabalho, pode usar desde já, né, o que é bem bacana também. Mas vamos lá, o que eu espero de vocês hoje, né? O que vocês precisam aqui saber ao final desta aula? Eu preciso que vocês entendam um pouco mais o que são sistemas. Falaremos, né, sobre o aspecto básico, né, a fundamentação que exigiu com que os sistemas exigissem, como a gente pode estruturá-los, as dimensões que o compõem, né, algumas características, enfim. E isso vai ser importante para a gente poder entender qual é o papel dos sistemas nas organizações. Depois disso, a gente consegue aprofundar, e é nesse momento de aprofundamento que a gente vai entender o papel dos sistemas. E esses papéis, eles variam, tá, pessoal? Não é só, a gente não pode resumir o papel dos sistemas em tornar a nossa vida mais fácil, né? Usar menos papel, enfim. Há outras características aqui que são variáveis importantes
relacionadas ao papel dos sistemas. Principalmente em relação à adaptação da empresa, né, às regulamentações, às normativas legais, veremos um exemplo muito interessante sobre isso na aula de hoje. Normativas técnicas também, e mesmo sobre as exigências mercadológicas, né? Então, as mudanças no comportamento do consumidor que exigem com que as empresas pensem mais rápido, ajam mais rápido, e para fazer isso, elas usam ali os sistemas como intermediários, perfeito? A gente vai entender um pouquinho como se dá esse papel dos sistemas, né? E como ele opera em uma estrutura de processamento. Falaremos de inputs and outputs, e também falaremos um pouquinho sobre a parte que vocês aplicarão, né, os sistemas nas organizações. Então, a gente vai entender qual é a aplicabilidade, em quais setores os sistemas têm aparecido, né? Falaremos também de um caso que está em alta desde a semana passada, que muitos de vocês devem ter acompanhado, que envolve o uso dos sistemas e que, inclusive, ressalta polêmicas, né, e desdobramentos relacionados ao uso dos sistemas, que muitas das vezes a gente não estima, né, ou que pensa que está distante, que não vai acontecer, enfim. E acabou que passamos por um momento em que isso foi acentuado, né, e que vocês devem ter acompanhado aí nas notícias e nos jornais. Alguém sabe do que estou falando, o que aconteceu mais especificadamente na semana passada, que merece tanta atenção e que se relaciona com sistemas? Não é o show da Lady Gaga, viu, pessoal? Tem a ver com alguma coisa com um apagão. Isso, muito bem, o apagão na Europa, né? Falaremos sobre o que esse fenômeno ressalta em relação a esse tema. Então, por isso que eu sempre falo para vocês como é importante quando a gente está estudando uma disciplina, né, a gente ficar com a anteninha acesa para a gente poder perceber como esse tema se desdobra. Então, eu vou trazer um pouquinho sobre as consequências, né, e as implicações desse apagão na Europa para o uso dos sistemas. Mas vamos lá, para que dê tempo da gente chegar nesse escopo todo hoje, a gente vai fazer rapidamente um quebra-gelo. E esse quebra-gelo é tranquilo, pessoal. Vai explicar como a gente vai fazer a nossa atividade inicial. Eu vou fazer grupos com vocês, mas é bem breve a atividade, não é como as outras que fazemos, que a gente gasta uma parte significativa da aula nisso. Essa é curtinha mesmo, é só uma atividade introdutória. Eu vou dividir vocês em três, pode ser três grupos de 4 pessoas. Aí chegaram mais gente, ou 3 ou 4 grupos então, e cada grupo terá um tempinho, a gente pode combinar de 5 a 10 minutos, para vocês, pesquisarem como as empresas funcionaram em determinadas épocas. Qual época, né, a gente vai fazer uma roleta do tempo aqui, a gente vai sortear um período que vai de 1970 até os anos 2000, e vocês terão que levantar, né, como as empresas funcionavam nessa época para realizar determinadas operações. Quais operações? Mais especificadamente, vocês terão que discutir como as empresas cadastravam os clientes, como as empresas faziam pagamentos, tá? Tanto de fornecedores quanto de funcionários, e, por fim, como as empresas faziam os registros de estoque, o estoque disponível, como elas faziam esse controle, perfeito? Então, recapitulando, vocês serão divididos em 3 ou 4 em grupos, e cada grupo vai ter um marco temporal, né, que a gente vai sortear, que vai de 1970 a anos 2000, e nesses 5, 10 minutinhos vocês terão que discutir como as empresas faziam esses 3 processos, perfeito? Quais processos? Cadastro de clientes, pagamento de fornecedores e registro de estoque disponível. Perfeito? Eu estou enviando o link da aula aqui de novo para quem não, para quem chegou um pouquinho depois. Tentar fixar a mensagem, perfeito. E vou criar os grupos aqui para que a gente possa desenvolver essa atividade. Um momento. Fazer com ordem aleatória, tá, pessoal? Isso. Então, serão 3 grupos, perfeito? No grupo 1 está o Eric, Felipe, Vitor e Vitória. No grupo 2 está a Bianca, a Dani, Rosiane e Veridiana.
E no grupo 3, nós temos a Carla, a Michele, a Raquel Rodrigues e a Vitória Prado, perfeito? Vamos lá, então, vamos rolar a nossa para ver qual é o tempo, né, o marco temporal que o grupo 1 vai considerar nessa análise. 1990. Perfeito, grupo 1? Perfeito, perfeito. Perfeito. Ótimo. Agora vamos para o grupo 2. E o grupo 2 vai ficar com 1980. Grupo 2. Eu estou escrevendo aqui no nome dos grupos para facilitar. E agora vamos ver, vai ser decisivo. Vai ser decisivo. Opa! A gente vai ver se a gente. Eita! Fugiu. A gente vai descobrir se a gente vai ficar. Se o grupo 3 vai estar com 1970 ou 2000. Ah, esse já foi. Peraí, vamos eliminar. $2000. Olha, perfeito. Então, o grupo 3 está com o ano 2000, tá? Todo mundo anotou o ano que tá? Então, grupo 1, 90, grupo 2, 80 e grupo 3, anos 2000, tá? Retrospectiva, né? O que nós precisamos fazer? Vocês irão discutir, eu vou dar 5 a 10 minutinhos para vocês discutirem, depois a gente vai compartilhar isso, como as empresas, né, faziam nessa época, nesse marco temporal aqui que vocês vão analisar, né, desse período ali, dos anos de 80, 90 e 2000, como as empresas faziam os processos de cadastros de clientes, pagamentos, pode ser pagamento de fornecedor ou funcionário, e gerenciamento de estoque, perfeito? Vou abrir as salas agora e vou dar um tempo aqui. De 8 minutinhos, tá? Pessoal, não percam tempo, não fiquem com vergonha, liguem os microfones e conversem com os colegas, tá? Nesse momento de interação. Perfeito. Uma dúvida. Vai ser nessa cal mesmo ou você gerou um outro link para uma outra cal que eu não estou encontrando? É minha primeira vez aqui, minha primeira aula que eu estou assistindo. Vai ser nessa cal. Olá, Eric, seja bem-vindo. Obrigado. Imagina, vai ser nessa cal mesmo. Eu vou abrir as salas e vocês serão transferidos para lá automaticamente. Vocês serão abduzidos. Ah, que chique. Não, fechado então. Obrigado. Imagina, qualquer erro eu estarei por aqui e aloco vocês de novo. Vamos lá, pessoal, vou dar o play aqui e eu já encontro vocês. Eric, você está no grupo 1, junto com a Raquel, Rosiane e a Vitória. Perfeito. Obrigado, viu? Imagina. Deixa eu ver. Ixi, alguém caiu. Quem sobrou, pessoal? A Rosiane, a Vitória e o Wanderson. Vocês estão por celular, pessoal? Boa noite. Tudo bom, Wanderson? No computador. E você não foi alocado para a sala? Deixe-me ver por quê. Bom. Wanderson, vou te colocar em um grupo aqui para você participar da atividade. E a Vitória.
Vitória, você está por celular? Não sei porque que a Vitória não foi. Deixa eu mandar aqui no chat. Anderson, eu já transferi. Vitória, você está por aí? A gente pode realizar a atividade juntas. Bom, Vitória, se você aparecer, eu estarei aqui e a gente realiza juntas, enquanto os colegas discutem por lá. Ah, acho que agora ela foi para o grupo. Perfeito. Ótimo. Olá, Sandra, tudo bem? Seja bem-vinda. Nós estamos realizando uma atividade agora. Você consegue me escutar? Consegue ver a minha tela? Sandra? Você consegue me escutar, Sandra? Acho que não está dando, né? A gente está realizando uma atividade que já está acabando. Eu já vou buscar o pessoal. Olá, turma. Estão sendo abduzidos de volta. Olá. Deu tempo, pessoal? Uau. Não? Não. Ah, meu Deus, mas a gente tem muita aula pela frente, vamos fazer com que dê mesmo. Grupo 1, cadê o pessoal do grupo 1?
Estamos aqui. Quando chegou em 20 segundos, já puxa as pessoas. Ah, mas já tinha passado uns minutinhos, gente. Mas vamos lá. Voltamos. Grupo 1. Qual ano vocês ficaram e como vocês faziam o cadastro de clientes? Nós ficamos com 1990. A Raquel, ela vai dar abertura, tá? Acredito que seja ali digitando, porque ela tá com um pouquinho de interferência. Deixa eu ver quem vai ficar com o próximo. A Vitória vai ficar com pagamento de fornecedores e funcionários e eu vou ficar com o último. Perfeito. Vai lá, Raquel. Usavam métodos manuais para cadastrar clientes, como cadernos de clientes ou planilhas de computador. Isso mesmo, porque nessa época, em 1990, nós tínhamos já alguns computadores, que muitos não eram, né? Não eram muitos, aliás, eram daqueles computadores de tubos, bem antigos. Tudo bem, Raquel, fica tranquila. E eram aqueles computadores que não tinham uma alta funcionalidade, inclusive, eram poucas as empresas que tinham acesso à internet, né? E, enfim, e a uma boa internet, vamos dizer assim. Muito mais a sistemas que vinculassem ali todas as áreas conforme nós vemos hoje, né? Como nós vemos hoje. Mais interessante. Vitória, como eram feitos os pagamentos de fornecedores, então? Bom, naquela época não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? Então, o cadastro de fornecedores era meio que feito em fichários, né? Com as informações da empresa e todo o histórico do fornecimento daquele fornecedor. Né? E o pagamento era feito através de cheque, boleto bancário, né? E os funcionários também era basicamente da mesma forma, né? Então, tinha um cadastro manual, né, com todas as informações do funcionário, endereço, né, e tudo mais. E o pagamento era a folha de pagamento, naquela época era calculada manual, né, ou então com auxílio de alguma máquina de calcular. E pagamentos também eram feitos via cheque ou depósito bancário, ou até mesmo em espécie. Interessante, né? Pagamentos via cheques, depósitos bancários, em dinheiro vivo, né? E com prazos ali que dependiam do tempo bancário, né? Porque o tempo do banco que nós vemos hoje não é igual, né, Vitória? É o tempo que era daquela época. Então, interessante essa ponderação que você trouxe para descrever o cenário. Realística, né? Condizente aqui com o tempo que se refere. Raquel também trouxe uma outra contribuição, né? Falando que o cadastro de clientes era focado apenas na coleta de informação básica, como nome, endereço, telefone, diferente de hoje em dia, em que nós temos acesso a várias informações dos clientes, inclusive da frequência que um cliente visita um site, um canal, de qual ponto o cliente mais clica, se o cliente deixou produzir um carrinho, se não deixou, o histórico dos produtos que ele já comprou. Hoje, o cadastro do cliente, ele não é mais apenas de dados, né, que retratem o seu perfil ali demográfico ou seu perfil de contato em geral, mas traz esse histórico que é muito bem utilizado no âmbito de sistemas e nós vamos conhecer mais nas próximas aulas. Mas vamos lá, agora o Eric vai falar para a gente sobre os registros de estoque nessa época. Pode falar, Eric. Então, pessoal, o registro de estoque em 1990 era algo mais engessado, como previsto, né, depois de que as meninas falaram. As contagens físicas elas eram realizadas regularmente e mensalmente, né, semanal, mensal, trimestral, para verificar ali a quantidade de estoque. Os registros referentes a esses estoques, eles eram preenchidos em fichas, planilhas, livros contábeis ali para anotar a entrada e saída desses produtos. E quando a gente fala da questão ali de registro em papel, eles utilizavam fichas, toda essa questão do registro referente a esses produtos que saíam ou que entravam. Eles utilizavam fichas, planilhas, livros contábeis para anotar a entrada e saída desses produtos. A etiquetagem, ela era manual. Então, cada item ele era etiquetado individualmente, ali, com preço, código, e imagina o tempo, né, que levava ali para eles fazerem essa questão ali
da etiquetagem de cada produto, de ver cada produto. Então, imagina a quantidade de erros que aconteciam ali nesse processo. Então, resumindo, era algo assim bem manual, e eles levavam bastante tempo para poder fazer. Precisava de bastante... Era um processo bem manual, pessoal. Muito bem colocado, Eric. Então, eram processos manuais que dependiam de papéis, de fichas, de etiquetas, né? E suscetíveis à falha humana o tempo todo, porque eram planilhas preenchidas à mão, dados que poderiam ser perdidos. Então, registrar estoque, uma empresa com grande quantidade de produtos para poder ter o controle dos seus estoques tinha uma certa complexidade em relação ao período atual em que as coisas são monitoradas de forma mais rápida, os produtos são cadastrados com mais facilidade. Nós veremos, né, as estratégias de fazer isso dentro dos sistemas, inclusive, mas podemos ver aqui que naquela época as coisas tinham mais dificuldades, como o Eric muito bem apontou. Mas legal, pessoal, para a gente poder passar por todos os grupos, vamos agora saber como era na década de 1980 com o grupo 2. Grupo 2, quem vai contar um pouquinho para a gente? Acho que cada um pode falar um pouquinho. Posso falar primeiro, então? Certo. Tá. Vou falar ali, então, referente aos cadastros, né, de clientes. Em 1980, né, não saiu tanto assim do que é de 1990. Mas os cadastros ainda eram feitos ali através de formulários, fichários, eram notas que arquivavam daí naqueles gaveteiros, né? Os clientes. Tinham várias pastas ali. Isso, aquelas várias pastas, enfiado naquele ficheiro assim, que é de metal, cheio de gaveta ali, em ordem alfabética. Era dessa forma que eram feitos ali os cadastros dos clientes nessa época. Muito bem. Sobre o estoque, também a contagem não muda muito, né, da década de 90. Ele era feito de forma manual, era anotado a caneta, né? Então, você tinha ali algo para você guardar essa informação, e tinha muito erro, né? Por contar ali com o humano, tinha muito erro de contagem, para mais, para menos, né? E você também precisava de uma quantidade grande de pessoas para fazer isso quando era uma empresa grande, né? Então, levava-se um tempo ali bem considerável para fazer esse tipo de contagem de estoque, dependendo do tamanho da empresa, né? Então, precisava de mais pessoas, mais treinamento, mais instrumentos, né? Do que geralmente temos hoje. Muito interessante. E o pagamento de fornecedores? Esse aí eu acho que eu posso falar, que eu li um pouco aqui. Eu vi que em grandes quantidades eram cheques, né? E pequenas quantidades eles priorizavam o dinheiro vivo mesmo, a cédula. O cartão de crédito eu li ali que não era muito difundido, não era muito utilizado ainda. Então, o que dominava no mercado, tanto para funcionários quanto para fornecedores, era o cheque. Eu não sei como é que funcionava. E o dinheiro vivo mesmo. Como funcionava, Vitor? Era uma bagunça, né? Vários cheques sem fundo sendo distribuídos por aí. Por isso que a relação de confiança com os fornecedores e com os funcionários era um aspecto muito importante, porque não se tinham muitos instrumentos de mediação, você precisava confiar, né? Diferente de hoje, promissoras, isso mesmo, Dani. Então, o parcelamento a cheque, o uso do cheque, ele dava a possibilidade, por exemplo, de parcelamento. Eu já dava os 3 cheques, mas eles eram descontados ali em determinadas datas para não prejudicar o fluxo de caixa da empresa, e assim se pagavam os fornecedores, né? Ou se dava uma entrada em dinheiro e o restante em cheque, enfim. Mas você está certo, utilizava-se bastante o dinheiro vivo, né, como prática de transações, e o uso de cheques que regulamentava, né, o período do dinheiro e que dependia de muitos prazos. O prazo que o cheque era depositado, o prazo para o dinheiro cair, né? Se tinha algum problema, o cheque voltava, tinha que preencher corretamente, faltava alguma informação, enfim.
Era muito mais complicado ali, não era igual hoje, comprou e pagou, né? Isso, o fornecedor também poderia tentar descontar fora do prazo. Pois é, era complicado. Mas muito interessante, vocês estão retratando muito bem. E agora vamos ver com o grupo 3 se mudou alguma coisa quando a gente chegou nos anos 2000. Boa noite, gente. Então, os cadastros dos clientes no ano 2000, pelo que a gente pesquisou aqui, era, em geral, feito de forma mais manual e tradicional do que hoje. Embora já existisse a internet, né? Só que eles preferiam fazer formulários em papéis com informações básicas, como nome, endereço, telefone, e às vezes pedia informações de compras anteriores. Esses eram os básicos que eles faziam. E os pagamentos? No caso, eram cheques, boletos bancários e transferências. Uhum. E os registros era mais contagem física, né? Contados manualmente. Mesmo em 2000 já tinha o software, né? Só que eram software, nem sei qual é, mais básicos e só que é isso aí. Só que era bem mais básico, bastante simples. Então não tinha como contar assim certinho. O registro, complementando o que a Carla está dizendo, os registros de estoque em pequenas e médias empresas já se utilizava planilhas de Excel, mas ainda assim se usava as fichas físicas, né? As médias e grandes empresas, aí eles já faziam usos de softwares e tinham um controle um pouco mais automatizado e já iniciava assim o uso utilizavam de código de barras para controle de estoque. Então aí já foi quando, no meu compreender aqui nas pesquisas rápidas que a gente fez aqui, foi quando tudo começou a ser informatizado, né? Saiu mais do manual e já começou, as grandes empresas mesmo que tinham mais condições já começaram a utilizar mais desses sistemas de informação. Uhum. Muito bem colocado, Veridiana. Então, ainda que tinham ali determinados instrumentos que se aproximem do que temos nos dias atuais, eles eram limitados a determinados tipos de empresa. Quais empresas? As que tinham um porte maior e maior capacidade de recursos para financiar os equipamentos, os treinamentos, as pessoas, né? Se a gente for pensar naquela época, não era todo mundo que sabia mexer no computador como hoje, que a gente já nasce com facilidade para digitar, para pesquisar na internet, para utilizar um sistema de forma intuitiva, né? Naquela época, as pessoas tinham que fazer o curso de computação, né? E, enfim, era complicado você exigir o uso desses sistemas em empresas em que as pessoas não estavam necessariamente treinadas para isso, ou que as áreas não tinham capacidade de transpor todos esses dados para os sistemas. Mas vocês trouxeram ponderações muito interessantes e atingiram o objetivo da atividade, que é perceber que, se formos pensar, é historicamente recente que as mudanças mais exponenciais em torno dos sistemas têm ocorrido. Então, percebam que de 80 para 90 tem ali, né, uma mudancinha, de 90 para 2000 também. Mas que se for o sinal de fax, ninguém lembrou do fax, né, Dani? Muito bem colocado. As pessoas se comunicavam assim, passavam o fax ali ao invés do e-mail, né? Manda a nota ali por fax, e aí enviava, e não podia atender o telefone, enfim. O pessoal mais jovem nem vai saber do que se trata. Mas, enfim, eram contextos organizacionais em que lidavam-se com dados, precisava de cadastro, tinham vendas ali que precisavam ser armazenadas, né? Que precisavam ser registradas, tinha controle de estoque a se fazer, mas não se tinham os instrumentos que nós temos hoje que permitem com que a gente tenha maior controle sobre esse trabalho, né? Então, algo em comum aqui nos 3 elementos que vocês ponderaram muito bem foi o maior uso de papel. Hoje a gente utiliza bem menos papel nas operações de empresa, né? Tudo bem que a gente gosta de anotar, ainda quem gosta de anotar ali gasta mais folhas, mas se formos pensar naquela época, tudo precisava ser escrito, registrado, enfim. E o problema do papel, pessoal, é que ele tem um prazo determinado de validade. Com o tempo, o papel se deteriora, né? Então, não é um registro, sem contar que ele pode sofrer um dano físico.
Então, não é de umidade, calor, enfim, não é um registro estritamente confiável como um dado no computador, tá? Enfim, os cheques que vocês também lembraram muito bem, né? Livros de caixa, acho interessante mencionar que isso era ponderado. Então, quando você fazia um curso de gestão, você aprendia a fazer o livro do caixa, que era um caderno, né, muito bem elaborado, que tinha ali marcadinhos os espaços que você preenchia as entradas, as saídas, se houve pagamento de fornecedor, se houve pagamento de funcionário, enfim. E também as fichas de produtos, né, atualizadas para que se pudesse fazer o controle do estoque, né? E claro, pouco tempo depois começaram a surgir ali os leitores digitais, os leitores de códigos, né, que facilitavam esse serviço, mas ainda assim dependiam ali muitas vezes, né, de um processo mais manual, que você tinha que registrar produto por produto para fazer valer a pena. Mas interessante. Vamos um pouco adiante para a gente poder entender um pouco melhor sobre esse contexto. Percebemos que é historicamente recente o maior uso exponencial dos sistemas e que os processos manuais, eles, além de exigir mais, né, do nosso corpo, porque a gente precisava ficar ali o tempo todo, né, buscando na gaveta, tananã, leva papel, carrega pasta, enfim. Ele também despendia mais tempo, porque pensa você criar uma planilha, que geralmente a gente faz no Excel e a gente copia e cola alguns dados, né? Ou reproduz ali uma mesma estrutura para manter um padrão. Pensa em refazer isso em um livro de caixa, que seria estritamente manual. Não dá para você copiar e colar um dado, né? E se esse papel sofresse algum dano, isso tinha que ser refeito do zero. Então, isso tinha um dispêndio de tempo e de material, e era sim, muito propenso a ser perdido ao longo do tempo, né? Seja por questões naturais de deteriorização do papel, seja mesmo por descuido da equipe, que poderia acontecer, ou por infrações ou situações do próprio ambiente, né? Teve uma infiltração na empresa. Poxa, os funcionários ali cadastrados, os cheques foram todos molhados. E aí, né? Além dos fraudes, que também eram muito mais difíceis de serem identificados quando todos os processos eram manuais, né? Eram por papéis. Porque ali, se o cheque sumiu, sumiu. Ali, quem viu? Não viu, não tem para onde saber onde foi, o que aconteceu, enfim. Os registros, tinha mais estoque, não tinha mais estoque. Mistérios aconteciam nas empresas que ficavam mais difíceis de serem resolvidos, né? Além do mais, que essas alterações manuais, elas não contemplam um aspecto muito importante que fazemos hoje, que é gerar históricos. Quantas vezes a gente salva uma planilha e depois a gente salva uma versão mais atualizada da planilha, aí a gente salva uma versão mais atualizada da planilha quando a gente abre ela de novo, enfim. E a gente vai trazendo esses incrementos. E a gente consegue saber ali o que foi modificado. Se eu estou trabalhando em uma equipe, junto com a Carla, com a Michelle, com a Bianca, eu posso fazer uma planilha compartilhada que já registra o histórico. Então, ali apagaram um dado referente a pagamento. Eu posso puxar e eu posso saber quem foi a pessoa que apagou, né? As planilhas compartilhadas, elas permitem que você veja o histórico por usuário. Então, isso faz o quê? Com que se tenha mais controle sobre quem mexe com sobre o histórico desses dados, né? Dessas alterações nesses documentos que são importantes, perfeito? Para a gente ir um pouco mais além, eu trouxe um videozinho, deixa eu pôr ele aqui no YouTube para a gente poder ver maior. A minha tela. E uma data de vencimento. Deixa eu colocar com legenda. É bem curtinho, mas ele cabe muito bem aqui na nossa conversa. Deixa eu só colocar uma legenda em inglês. Perfeito. Pessoal, se tiver sem som, por gentileza, me avisem, tá bom? Vamos ver um videozinho que vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre o tema. Miller, hello. Hello, John. Peter here. How is it going? Everything is Fine, my dear. Are we Still according to plan? One moment. It looks really, really Good. And how are you progressing with our... Cost-cutting and reduction program. We just finished the analysis and collaboration phase. Everyone is highly motivated. I knew that I could rely on you, John. And how is the general KPI situation?
all I can say is we hit all our targets. With the right ERP solution, you really know what happens in your company. Real time, everywhere. Deu para entender, pessoal? Querem assistir de novo? Deu sim? Perfeito. Então, deixa eu voltar aqui para a nossa tela. Muito bem. Então, esse é um videozinho, né, curtinho, que ele mostra um contexto, né? Um contexto que ele foi descrito pelo funcionário que atende o telefone. E aí ele relata para o chefe dele o que tem acontecido na empresa. E ele foi fiel nesse relato? O que vocês acham? Ele contou o que de fato estava acontecendo? Perdão? Pode falar, Eric. Eu apertei sem querer, eu ia interagir. Agora você participa. Não, ele não foi sincero nem um pouco. Ele não foi sincero, né? Ele distorceu as informações, virou um gráfico ali para mostrar um resultado positivo, enfim. E o que impedia ali que esse processo fosse mais transparente? Parece que é uma empresa dos dias atuais? Ou é um tempo mais regresso, assim como os que a gente estava comentando agora? Não era algo que podia ser acompanhado em tempo real por várias pessoas. Era algo que precisava de pessoas, de comunicação e dessa interação para que todo mundo ficasse a par dos processos. Perfeitamente. Então, parece que essa empresa ela está vivendo ali por um momento em que a utilização de sistemas não permite que o chefe em outra cidade ele tenha acesso ao sistema que envolve o sistema ou os sistemas que envolvem as operações da empresa para que ele possa acompanhar o desenvolvimento dos processos. Ou seja, tornava a necessidade física das pessoas mais evidente. Então, hoje em dia, nós temos o trabalho remoto. E o que torna o trabalho remoto possível? Né? A utilização de sistemas que permitem com que as pessoas acessem de computadores de diferentes regiões. Então, eu posso realizar o meu trabalho em qualquer lugar. Mas, se formos pensar ali nesse contexto retratado pelo vídeo, a exigência, né, da liderança para colocar ordem, para poder averiguar se os dados estão sendo repassados, ela era mais evidente. Porque, por si só, esse controle ele não era estabelecido. É claro, pessoal, que poderia também ser um contexto em que as empresas, de fato, né, relatassem ali o contexto atual, mas o vídeo ele é realmente uma sátira para mostrar que, se não quisesse ser relatado, não havia como ser descoberto, porque não tem ali o uso de um sistema. Inclusive, esse vídeo ele é um comercial de um sistema de informação que vocês conhecerão ao longo da disciplina, que é o ERP, né? A Veridiana falou aqui no chat, além do sistema, hoje ele estaria acompanhando até as imagens da empresa em tempo real. Isso é verdade, né, Veridiana? Muito bom. Mas vamos com a tecnologia de hoje, o Vitor falou, pessoas ruins conseguem omitir dados e lucrar através da boa-fé das pessoas. Imagina nos anos anteriores. Muito interessante, Vitor, e eu acho que você vai gostar do capítulo final, né, da unidade 3 do livro de Sistema de Informação Gerencial, porque fala exatamente da cibersegurança e das práticas que não fala da sobreprecificação dinâmica, né? E muitos dos fenômenos que nós vemos acontecendo quando nós utilizamos aplicativos e que são ali intermediados por sistemas. Dá uma espiada na unidade 3 do material teórico dessa disciplina, Vitor, que você vai encontrar uma análise, né, voltada para o uso ético dos sistemas, que eu acho que você vai achar bem interessante. Mas vamos lá. Vamos falar, então, sobre sistemas, né? O que são sistemas? Quais são os tipos de sistemas? Alguém que já deu uma bisbilhotada no material teórico? Ou ainda não? A disciplina acabou de abrir, né? Se vocês começarem a espiar o material teórico, vocês verão que tem vários tipos de sistemas sendo mencionados nos próprios títulos e subtítulos dos capítulos, né? Sistema gerencial, sistema operacional, sistema estratégico, sistema empresarial. Professora, o que é esse tanto de sistema, né? Antes de você sair correndo desta aula, é importante você pensar que todos têm aspectos em comuns e que você vai conseguir até o final da disciplina entender essas variações referentes a cada tipo.
e que elas fazem um sentido muito lógico. Então, não se preocupe, né, que vai ficar muito evidente conforme a gente for avançando no conteúdo. O que eu preciso que você saiba agora é só o que é sistema, sem saber ainda qual é a outra nomenclatura que pode acompanhá-lo, que vai determinar a sua função. Sistema, pessoal, é uma palavra do grego que significa conjunto organizado, né? Então, o sistema é um conjunto. Aí você pode estar se perguntando, professora, mas é um conjunto de quê? Depende do contexto em que se tem um sistema. Pode ser um sistema de elementos imateriais. Quando... Vamos pensar. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu estava com uma vizinha que estava reclamando que ela levou uma multa de carro sem ter, e ela falou, olha, eu levei uma multa, mas eu não deveria, porque isso está fazendo parte de um sistema para penalizar os carros injustamente, blá, 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 blá. Sistema, por que ela usou uma palavra, sendo que são elementos imateriais, né? Então, concessões, condutas, comportamentos que estão sendo replicados como forma de atingir um bem comum, né? É isso, ela definiu como um sistema nesse contexto que ela está, de multar carros ali sem necessariamente eles terem sofrido algum delito, né? Agora, nós temos sistemas que eles são elaborados por meio de arranjos materiais, como são os sistemas que nós utilizamos nos nossos computadores, né? Que são sistemas que eles são ordenados, né? Por partes, né? Por hardware, por sistemas, por softwares que vão ali fazer com que ele funcione, né? Que dá capacidade para que ele consiga ali operar, tá? E esses sistemas, eles sempre operam por meio de regras, de funções. E por que tem essas regras e funções? Para estabelecer o processamento, né? Que é todo sistema, ele tem o propósito de fazer um processamento. Esse processamento é transformar entradas em saídas. Não precisa ficar confuso que eu vou explicar melhor sobre o que a gente está falando. As entradas, pessoal, é um termo que é oriundo da palavra inglesa input, que significa exatamente isso, né? Entrada, input. E é na entrada que estão alguns elementos, né? Que partem do contexto mais geral. Então, são elementos que estão antes do processamento. Vamos dizer que seria a matéria-prima, né? A matéria bruta ali do que vai ser processado. Então, a gente pode descrever os inputs como dados, como informações, né, recursos, enfim, no geral, que vão entrar no sistema para passar por um processamento. Então, o processamento é de fato, como diz o próprio nome, o momento, né, em que algo é transformado para que se tenha um resultado. E que resultado é esse? Esse resultado nós chamamos de output, ou saída, né? Que é o resultado do processamento. Então, é o produto, né? Aquilo que se gera. Então, o input, ele não sai da mesma forma que ele entra, porque ele passa pelo processo de processamento, perfeito? Então, isso dá uma... Ou ele redireciona o input, ou ele transforma o input, ele faz ali uma movimentação desse elemento. Vamos ver esse um exemplo para poder ficar um pouco mais fácil. Sistema hidráulico em casa. Eu acredito que todo mundo tenha um, né? Porque aqui hoje o sistema hidráulico, ele já faz parte da infraestrutura urbana, né? E quando a gente passa a viver em uma casa, é comum que a gente tenha aspectos básicos, como energia elétrica, sistema hidráulico, enfim, para a gente poder ter energia, água e as coisas funcionarem. A gente pode cozinhar, pode viver dentro dessa casa. O sistema elétrico de uma residência, ele pode ser equiparado a um sistema do seu teor bruto, porque ele possui entrada, processamento e saída. O que é a entrada do sistema hidráulico? Bom, é a água que ela vai chegar da rede pública, né? Ou de fontes alternativas. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos a Sabesp. Então, a Sabesp, ela tem um centro de tratamento de água em que ela distribui a água tratada para a cidade, né? Reza a lenda que tem eu morava em Franca, né? Que era uma das melhores águas que se podiam beber, que é no interior. Mas dizem as análises que elas tinham alta quantidade ali de produtos químicos, né, para fazer todo esse tratamento, flúor, enfim. E cada região, inclusive cada país, trata a água de um jeito. Por isso que é muito convencional que quando a gente vá para outro estado ou para outro país, a gente possa estranhar ali, né,
a água até mesmo para tomar banho, né? De ressecar mais o cabelo, ou mesmo o sabor, a cor, enfim. Isso tudo pode mudar. Mas, então vamos lá. Então, as entradas são a água, né, em seu formato bruto, como ela chega ali da rede responsável, né, pela disseminação de água na cidade. O processamento, ele é o fluxo da pressão ali que vai envolver os encanamentos. Então, geralmente, eles são induzidos para poder transportar a água. Então, há uma pressão, né, uma pressão forte. Tanto que quando estoura um cano da prefeitura, a água faz... porque é muita pressão. Ou um cano dentro de casa mesmo, sabe? Quando vai pôr um quadro errado ali, faz um furo onde não deveria. Isso gera ali uma pressão, porque é o que passa dentro dessa tubulação. E como resultado disso, se tem as saídas, né? Que são os pontos de consumo. Então, se você abre a torneira, vai ter lá a sua água, né? Mas não é a sua água, a Sabesp não mandou ali direto. Ela passou por uma sua água, ela veio por uma tubulação, que tinha uma pressão, que tinha um fluxo, uma rota, né? Até que ela chegasse nesse ponto ali, que é literalmente de saída, mas que ela fosse transformada que ela fosse transformada para ser um resultado, né, de um processamento dentro da sua casa. Perfeito? Ótimo. Professora, mas esse não parece o sistema que a gente vai encontrar no mercado de trabalho. Você está certa. E aí a gente vai falar um pouquinho da diferença sobre sistema e sistema de informação. Vocês encontrarão no mercado de trabalho sistemas, né? Como o sistema hidráulico. Inclusive, espero que a empresa que vocês trabalhem tenha um bom sistema hidráulico ali para que, né, muita gente no banheiro não tenha problemas ali na rotina, no dia a dia. Mas o sistema por si só, né, o teor da palavra é qualquer conjunto, assim como diz a palavra originária do grego, um conjunto organizado de partes ali interdependentes que atuam em uma espécie de processamento. Agora, o sistema de informação, aí ele já é um sistema que ele tem essa mesma estrutura, né? Parte dessa mesma base de ser um sistema organizado, né? Que possui ali partes que estão correlacionadas, mas que essas partes são orientadas para ser estabelecido o tratamento de dados, né? E geração de informações. E aí a gente vai entender um pouquinho mais como isso acontece ao longo da disciplina. Então, agora você já conheceu um tipo de sistema, que é o sistema de informação. Então, você já sabe o que é sistema, que é um conjunto integrado de partes ali que passam por um processamento, e você já sabe o que é um sistema de informação, que vai ser esse mesmo processamento, só que orientado para o tratamento de informação. Vamos fazer ficar um pouco mais claro? Vou trazer aqui um exemplo naquele mesmo formato, né, da estrutura de processamento, para que a gente consiga visualizar melhor isso. Então, tá, vamos lá. O que se mantém, né? Se o sistema, por sua natureza, ele se mantém em uma estrutura de sistema, ele vai ter o input, vai ter o process, né, que vai ser o processamento, e vai ter o output, que vai ser a saída. Perfeito? Perfeito. Mas quando se trata de um sistema de informação, o input ele vai ser um dado, né, ou alguma informação, por exemplo. Número de pedidos, né, que foram realizados por clientes em um dia. Então, quanto uma determinada loja vendeu ali em um dia? Quais foram os pedidos que saíram? Isso é um input, né, uma entrada, esse dado. Agora, o processamento vai ser somar esses valores, né? Organizar, olha, os pedidos saíram mais na manhã, mais na tarde, mais na noite. Eles saíram mais pelo canal físico ou mais pelo canal digital. Os pedidos que saíram, eles foram mais do produto X, Y e Z, por tipo de produto, né? O estoque, ele tem pouco produto disso, enfim. Então, o processamento, ele vai ser essa parte do brincar, né, com esse dado. Eu vou colocar esse dado um em cima do outro. Agora eu vou colocar esse dado segmentando ele para analisar quais tipos ele tem. Agora eu vou colocar esse dado cruzado com outro dado. Então, isso é o processamento. E do processamento eu preciso ter um produto, que é o output. E o output, ele vai ser um relatório. A maior parte das vezes, quando se trata de um sistema de informação, o output, ele é um relatório, que ele vai passar o quê? Um relatório de vendas, né? Ele vai passar um documento que vai ajudar o gestor ali, que vai analisar esse relatório, a entender o contexto em que ele está. Então, ele vai saber, olha, a gente teve tais produtos nesse dia, mas o melhor horário para venda foi tal.
para X produto. E para Y produto, o melhor horário para venda foi mais para o final do dia. Vendeu-se mais por cartão do que por Pix. Então, por meio desse processamento, né, o relatório ele vai trazer ali considerações que podem ser importantes para a empresa poder saber qual tipo de produto que ela tem que disponibilizar de manhã, qual tipo de produto que ela tem que disponibilizar à tarde, né? Fazer o controle de estoque, qual tipo de produto vendeu mais, qual vendeu menos, que pode ser retirado ali do portfólio, qual canal ali foi mais aderido, se foi o online, se foi o presencial. Então, ela pode partir dessas percepções, tá? Inclusive, na aula 1 ou 2, se não me engano, eu trago, acho que é na aula 1, um exemplo, né, de um supermercado, que eu acho que é o Supermercado da Terra. Por favor, não reparem nos nomes fictícios ali que eu criei para os casos da disciplina. Mas no caso do Supermercado da Terra, vocês também podem pensar aqui nessa estrutura do input, process e output, para simular ali o papel que o sistema do caso fez, né? Mas não vou dar spoiler, assistam a aula teórica para que vocês conheçam outros exemplos disso. Mas vamos lá, pessoal. Eu falei de dados, eu falei de informações, né? E eu preciso, para que a gente dê seguimento nessa disciplina, que isso esteja bem claro para vocês. Que dado é diferente de informação. Em alguns outros momentos de curso, isso acaba surgindo, e eu acho que nós já chegamos a comentar algumas vezes sobre a diferença desses elementos. Mas eu queria reforçar. Alguém sabe me explicar aqui qual é a diferença entre um dado e uma informação? Ou é tudo a mesma coisa? São sinônimos. Pode falar, Wanderson. Então, eu acho que um dado normalmente é algo que você armazena, tipo um dado algum dado financeiro, alguma coisa do tipo, informação, algo que você recebe, né? Ou não. É nessa linha, mas a gente vai refinar um pouco melhor por isso. Entendi. Mas é um bom caminho. Isso é interessante. Legal, turma. Para a gente poder fazer essa averiguação de dado e informação, eu vou passar uma atividade para vocês. E essa atividade, deixa eu ver se eu consigo pegar o... Bom, vamos fazer juntos, que aí a gente não perde tempo. Mas depois vocês podem realizar sozinhos, tá? Essas atividades, elas ficam salvas. Se vocês clicarem em cima do link da aula, vocês podem ir até a página do slide e acessar essas atividades que eu preparo especificadamente para vocês, perfeito? Tá bem pequenininho aqui, né? Mas eu leio o que tá nos quadrinhos para a gente poder compreender. Eu vou começar por esse quadrinho azul que tá aqui no meu canto esquerdo, perfeito? Ana Paula realizou a compra em 15 de abril porque naquele dia comemorava o seu aniversário. Isso é um dado ou é uma informação? Informação. Informação? Por quê? É uma informação porque ela não traz números, algo que possa ser usado para você, sei lá, tentar analisar próximos comportamentos parecidos? Não sei. Legal, tô gostando de ver que vocês estão se arriscando, estão passando perto, mas ainda não tá aí. Vamos fazer mais essas atividades para vocês. O intuito dessa atividade é realmente colocar vocês aqui em contraste com os dois elementos, para vocês entenderem ali pontos que podem aparecer em um e não aparecer em outro. E aí depois eu vou apresentar a definição bonitinho. Vamos para o próximo. Vamos para esse aqui, 27. 27 é um dado ou uma informação? Acredito que seja talvez um dado. Tá. Rua das Flores. Informação. Eu acredito que seja informação. É informação. Porque não tem nenhum contexto, como que você vai tirar dado de uma coisa que não tem contexto? É só um número. Eu acho que esse 27 aí também é informação. Vocês estão esquecendo de um aspecto importante. 35%. Não sei. Vamos lá, então, peraí, volta tudo.
Vamos para a explicação e depois a gente volta aqui para vocês ficarem mais claros, senão a gente vai ficar nesse lenga-lenga, a gente não tem todo esse tempo da aula, tá? Pessoal, a diferença entre dado e informação. Importante. Rua das Flores é um dado categórico, tá, pessoal? Ele é escrito, é como se eu dissesse sexo feminino ou sexo masculino, sexo, tananã, enfim, escolaridade também, outro dado dados categórico. Pessoais, né? Sim, podem ser pessoais, se enquadram na maior parte das vezes pessoais, mas a gente chama de categórico porque eles são de várias categorias, então eu tenho dados. Para dizer se o ensino, o grau de escolaridade, eu posso dizer que é o ensino médio, eu posso dizer que é o ensino superior, eu posso dizer que é o ensino fundamental. Isso não é um número, mas é um dado, porque está categorizando ali de alguma forma o perfil, né, de alguém, está categorizando ali aquilo que precisa ser feito. Mas vamos lá, definição. Dado, assim como o Wanderson trouxe, é tudo aquilo que eu consigo armazenar em bytes, né? Então, geralmente, são aspectos quantitativos, mas pode ser um nome, pode ser o nome de uma rua, enfim. Mas são elementos curtos que eu consigo armazenar, perfeito? E o dado, sozinho, ele não vale nada. Ele precisa da informação. A informação é o dado contextualizado. Então, é o momento em que eu trouxe mais elementos que vão me ajudar a compreender o dado. Percebam que há uma diferença entre isso. Por exemplo, se eu chegar aqui e pegar um metal precioso. Olha, peguei aqui um metal precioso, aqui, brilhante, né? Para a gente saber se é prata ou diamante, adianta eu pôr na balança? Não. Se eu colocar na balança, vai me dar o quê? Vai dar só o peso, não vai dizer o que ele é. E o peso é um? É um dado? É um dado. Agora, para eu dizer se é prata ou se é diamante, eu vou precisar analisar o dado. O peso pode ser um aspecto que vai me ajudar nessa interpretação, mas eu vou ter que analisar a dureza, né? A cintilância, vou ter que analisar outros aspectos ali, a textura da pedra, para poder categorizar se ela é prata ou se ela é um diamante ali. Vou ter que analisar ali qual tipo de pedra que ela é. Outro exemplo, se eu pego um medidor de pressão, vou medir a minha pressão aqui. O medidor de pressão vai me dizer por que a minha pressão está alta? Não, só vai dizer se está alta ou baixa. E para o médico saber por que está alto, o que ele vai precisar? Vai precisar fazer um exame, uma bateria de exame para entender o porquê. Isso, ele vai precisar conversar comigo para entender a minha rotina, para saber ali se eu me exercito, se eu estou com qual idade, tananã, outros exames, enfim. Ele vai precisar de outros dados para entender o porquê. Então, vejam bem, o dado, ele diz o quê? E a informação, ela vai me dizer o porquê, né? Então, é importante a gente entender que há uma diferença entre esses elementos. O dado, sozinho, ele não representa nada, mas eu preciso dele, ele é muito importante. A gente gera dado nas empresas o tempo todo. Só que se a minha empresa, se ela só coleta dado, eu não vou ter conhecimento, né, sobre o que está acontecendo na empresa. Então, por isso que eu preciso da informação. A informação é o momento em que eu vou contextualizar o dado, e aí eu vou dar um sentido para ele. Perfeito, pessoal? Todo mundo entendeu a diferença entre dado e informação? Sim? Então, vamos voltar para a nossa atividade, que agora eu acho que vocês vão arrasar. Vamos lá. 5 quilos. Dado ou informação? Dado. Azul. Dado ou informação? Dado. 15/4/2025. Dado. 101. Dado. Ana Paula. Dado. Opa. A loja da Rua das Flores concentrou maior volume de vendas por causa da promoção exclusiva lançada na unidade. Informação. Muito bem.
O atraso na entrega foi evitado porque o cliente antecipou sua chegada ao ponto de retirada. Informação. 35%. Dado. A redução de 35% no índice de satisfação se relaciona às falhas registradas no sistema de entrega durante o mês. Informação. Muito bem, então percebam que só o 35%, o que é só o 35%? Só o 35% é um dado, ele só vira uma informação quando eu trago ali outros elementos para me ajudar a entender o contexto, ó. A redução de 35%, então 35% pode ser bom ou pode ser ruim, se eu olho só para os 35%. Mas quando eu comparo ele com outro número, eu posso entender que teve uma redução. Então, a redução de 35% no índice de insatisfação se relaciona às falhas registradas no sistema. Então, essa é a diferença do dado e da informação. A minha empresa, ela não precisa só de dado, ela precisa de informação, mas para ela ter informação, ela precisa do dado, perfeito? O produto teve valor superior ao habitual porque foi adquirido de um fornecedor alternativo. Informação. Muito bem. O número elevado de novos cadastros em abril reflete a campanha de indicação. Informação. R$ 1.500. Dado. Sozinho, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Vendeu R$ 1.500, não sei se isso é bom ou se é ruim. Preciso de mais elementos para entender o contexto. Rua das Flores. Dado. O lote de produtos de 5 quilos precisou ser recolhido porque foi identificado o uso de matéria-prima fora do padrão. Informação. Então se eu tenho só os 5 quilos, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Agora, quando eu tenho a informação, eu consigo ter uma contextualização desse dado. O vestido azul registrou maior volume de vendas por estar vinculado a uma ação de divulgação com influenciadores digitais. Informação. Muito bem, então só a cor azul do produto não adianta nada, mas saber que foi a cor azul do vestido foi a mais vendida em tal promoção é uma informação que pode ajudar a minha empresa a entender o seu contexto de atuação. Ana Paula realizou uma compra de valor alto porque adquiriu um conjunto completo de produtos profissionais. Informação. 8h30. Dado. O cliente chegou logo no início do expediente para retirar o pedido, pois o utilizaria em uma viagem. Informação. Então, percebam, se eu tenho dado, olha lá, o meu sistema de compra avisou, o cliente veio retirar o produto na loja às 8h30 da manhã. Isso para mim adianta de alguma coisa? Não. Mas se eu consigo entender o contexto que o cliente ele veio buscar o produto cedo porque ele ia viajar, eu já entendo aspectos relacionados ao comportamento do consumidor e eu sei para que o meu cliente usa esse produto. Então, isso pode me ajudar em estratégias de divulgação, né? É interessante. 27. Dado. E a Ana Paula realizou a compra em 15 de abril, porque naquele dia comemorava o seu aniversário. Informação. Isso, então muito bem. Então, se eu só sei que a compra foi feita no dia 15 de abril, isso não significa nada. Mas se eu sei que dia 15 de abril também é aniversário da Ana Paula, eu vou saber o quê? Que eu posso oferecer para ela um cupom no próximo ano para induzir ela a comprar de novo, né? Que eu posso mandar uma mensagem para ela de aniversário para estabelecer uma relação ali com o cliente. Então, o dado por si só, ele não me ajuda como a informação, mas sem o dado eu não tenho a informação. Percebam essa interdependência nos elementos, perfeito? E vocês acertaram tudo. Muito bem, pessoal. Bom, vamos adiante. Vamos entender um pouquinho agora, vamos para a parte de compreensão da aula, que é aquele momento em que a gente já fez, que vocês já conheceram os elementos principais e que a gente vai aprofundar um pouquinho, tá? Para essa parte de aprofundamento, eu trouxe algumas contribuições estratégicas dos sistemas para a gente conversar.
Por exemplo, é importante que a gente saiba que os sistemas têm contribuições que se divergem nas empresas. Por quê? Cada empresa tem necessidades específicas, funcionam de uma forma específica. O Eric pode abrir uma empresa que tem canais digitais, que exige o uso de sistemas de informações para conectar os canais, né, que ele utiliza para vendas, que não são mesmo. E a Carla pode ter apenas uma empresa física. Então, as necessidades de sistema dela serão diferentes das necessidades do Eric. Então, digo isso para que vocês entendam que as contribuições dos sistemas podem variar de acordo com as necessidades da empresa. Assim como tem determinados sistemas que contribuem mais para um X aspecto e mais para outro. Por isso que essa disciplina é tão importante para quando vocês forem para o mercado de trabalho, porque muitas das vezes vocês serão os responsáveis por sugerir os sistemas, por induzir melhorias nos sistemas, por utilizar os sistemas. Então, vocês precisam conhecer a variedade de sistemas que tem e as possibilidades, né, de utilizar esses sistemas de acordo com as necessidades da empresa. Inclusive, nas aulas do material teórico também tem esse tipo de exercício para vocês praticarem. Mas vamos lá. Ante o fato, né, de que as contribuições elas podem variar de acordo com o escopo, as características da empresa, ainda assim a gente pode dizer que, de forma geral, tem uma contribuição que ela prepondera, né, que é em relação à superação de barreiras. Então, os sistemas, eles auxiliam as empresas a superarem determinadas barreiras. Quais barreiras? 4 principais. Barreiras geográficas, estruturais, barreiras de custos e barreiras temporais. Relação à barreira geográfica, muito simples. Empresa com filial, né? Hoje eu tenho diversas empresas que elas são várias filiais. Ah, professora, quando eu formar, eu quero trabalhar na Nestlé. A Nestlé, ela tem em São Paulo, ela tem em Tuiutaba, ela tem em várias regiões do país. Você pode trabalhar em várias. E você pode utilizar sistemas que serão interligados entre essas unidades, né? E por que isso acontece? Porque os sistemas, eles têm a possibilidade de superar barreiras geográficas. Então, elas captam ali informações, né, sobre locais que eles são distantes, né? Então, isso ajuda para quando eu tenho mais de uma unidade de loja, por exemplo, ou mesmo quando os processos ocorrem em locais diferentes. Uma outra superação que é possível estabelecer é a superação temporal, né? Assim como a gente viu no vídeo, que o gestor não estava entendendo nada do que estava acontecendo na empresa, por quê? Ele não tinha, né, como vocês muito bem trouxeram, o gestor não tinha informações da empresa em tempo real. E isso gerava prejuízo para que ele pudesse compreender como a situação estava em andamento. Então, a possibilidade de integrar essas informações logo após o tempo da sua requisição, é uma contribuição para superar a barreira temporal. Sabe como a gente fazia na década de 80, 90 e nos anos 2000, como vocês relataram? Vamos pegar ali os anos 2000, em que as meninas disseram que nós já tínhamos algumas planilhas, né? Mas era assim, a área de vendas tinha uma planilha e o pessoal de produção de outra. Então, no final do dia, o pessoal de vendas tinha que mandar uma planilha para o pessoal de produção. Então, aí que eles iam atualizar esses dados para saber o que vendeu, o que vai mudar no estoque, etc. Então, isso fazia com que um arquivo precisasse ser enviado para o outro, né? E depois voltasse, enfim. Todo um trâmite. Com o uso dos sistemas, pessoal, isso facilitou. Então, no momento que se vende, automaticamente, o pessoal da produção vai ter ciência de que o produto foi vendido, isso já vai estar lá, já vai ter dado baixa no sistema. Então, isso acontece de forma real e o pessoal da produção já pode começar a se preparar, né, para poder deixar aquele produto no jeito para ser enviado, para entrar na cadeia logística ali de distribuição, perfeito? Também tem a contribuição voltada para o custo, né? Vocês falaram ali que precisava se estabelecer muitos processos manuais que tinham papéis, né? Comunicação, né? Para se estabelecer tudo isso. Hoje, né? É muito mais barato você ter um sistema do que você ter um sistema físico de dados na sua empresa. Pensa se o Facebook, vamos pegar o Facebook. Pensa se o Facebook, né, ou o dono do Facebook, que é dono do Facebook e do WhatsApp e do Instagram junto,
ele tivesse o registro dos clientes em pastinhas, quantas pastinhas não teriam ali de contas do Facebook? Muitas, né? Seriam ali um número absurdo. Acho que ele precisaria de uns 4 campos de futebol ali, ou muito mais, né? Considerando que hoje em dia são redes aderidas no mundo todo para poder ter toda essa documentação no espaço físico. Então, isso diminuiu os custos, né? Com o armazenamento, com espaço. Hoje eu não preciso ter um espaço físico para ter uma empresa que tem muitos dados. Tem empresa online hoje que vende absurdo, ele tem um faturamento muito elevado e funciona em um espaço desse tamanho. Pensa se ela tivesse que ter um espaço físico para poder colocar todas as suas vendas, né? Em pastinhas, um controle de estoque manual, uma ficha, né, de controle de estoque. Isso seria possível? Isso geraria um custo muito alto, ela teria que alugar um espaço físico maior, enfim. Além do mais, né, que dificultaria também a comunicação. Então, elimina esses custos, né, entre a manutenção e a comunicação de uma área para outra. E também é importante a gente dizer que tem as contribuições, né, estratégicas voltadas para a superação de barreiras que são estruturais. Opa, faltou um A aqui. Que são para apoiar conexões e obter vantagens competitivas. Então, a superação de barreiras estruturais significa que hoje qualquer empresa ela pode ter uma visão total do seu processo, né? Que a gente chama de visão analítica no mundo de negócios. Quando eu consigo ver visão sistêmica e analítica. Sistêmica porque eu vejo o todo e analítica porque eu passo a ver esse todo de forma crítica. Então, eu consigo ali observar se a minha produção está levando muito tempo, se tem alguma falha na cadeia, se o pagamento ali teve algum problema, e aí eu consigo corrigir os problemas. Isso vai tornando o meu processo com maior qualidade. Se eu não tenho esse controle, se eu não vejo o que está acontecendo, eu não vou sabendo o que a minha empresa pode melhorar. Perfeito? Então, são algumas contribuições mais genéricas que fazem parte do escopo, né, das empresas que aderem aos sistemas. Uma imagem que está no livro que eu elaborei para vocês é essa, que fala sobre a dimensão organizacional e técnica dos sistemas. Então, é importante vocês terem em mente que um sistema, como muito bem falamos na definição, ele é um conjunto integrado, né? E de forma técnica, esse conjunto integrado, ele utiliza hardware, software, redes e bancos de dados. Então, isso se a gente for pensar em aspectos técnicos que consolidam o sistema de informação gerencial, tá? Então, eles precisam de uma estrutura, eles precisam de um suporte tecnológico em termos de software, eles precisam de redes de comunicação, né? Bancos de dados que farão a interligação e armazenamento do conteúdo. Em contrapartida, nós também temos a dimensão organizacional, que também envolve esse conjunto de dados estruturados, esse conjunto integrado, né? Que vai ser responsável por estabelecer padronização de documentos na empresa, que vai levar a uma maior gestão documental. Gestão documental, pessoal, é algo que as empresas precisam priorizar nos dias de hoje. Não adianta só elas ficarem gerando dados, sistema, se elas não têm isso muito bem estruturado dentro de uma gestão documental. A gestão documental é a prática de estruturar, né? A limpeza dos documentos, quais documentos realmente são importantes de ser salvo, quais não são. Qual é o padrão em que eu vou armazená-los, né? Qual a melhor forma de se estabelecer isso? Então, tudo isso são elementos que a gente precisa considerar, tá? Estrutura hierárquica. Então, quando eu tenho um sistema, também tem uma dimensão organizacional. Por quê? Tem funcionalidades do sistema que quem vai ver é o diretor, como, por exemplo, o faturamento total da empresa. Aí, essa informação, né? Quando você é só um funcionário ali, você não tem acesso. Mas quem tem ali o acesso total ao sistema vai ter acesso a esse respectivo dado, né? Se você é da área de marketing, você vai ter acesso ao sistema na parte que se vincula às suas atividades de trabalho de marketing. Se você é do financeiro, você vai ter acesso a determinadas possibilidades, determinados dados de pagamento, né? Dados sensíveis, inclusive talvez cartão de crédito de clientes e tal, que o pessoal que é do marketing não precisa ter acesso a isso. Então, são sistemas separados que definem também a estrutura hierárquica, né, da empresa, tá?
Também envolve a cultura organizacional e o processo de negócio. E a gente vai falar um pouco dos processos de negócio, a gente vai falar um pouquinho mais dessas duas dimensões. Mas eu já adianto que as empresas que possuem sistemas hoje, elas podem inserir uma cultura de utilização dos sistemas, e isso mantém ali um quesito ético do que está no sistema tem valor, e vamos todos alimentar os sistemas para facilitar o trabalho de todo mundo, né? Se todo mundo alimenta o sistema direitinho, não tem por que ficar ali, não tem por que dar problema depois. E os processos de negócio, porque vão passar a estabelecer, de fato, ordenamento para que se possa estabelecer um processo. Por exemplo, vamos supor que eu vendo um produto para a Carla. E aí eu estou treinando a Dani aqui na empresa, e eu vou falar, Dani, quando a gente vende um produto, eu faço assim e o Eric faz de tal jeito. E aí eu posso explicar para ela duas formas de fazer. Isso quando a gente não tem um sistema. Primeiro eu faço o contrato, depois eu explico para ela tal coisa, depois eu faço tal processo. Agora, quando se tem um sistema, tem um padrão para se fazer esse procedimento. Então eu vou falar para ela, Dani, aqui, eu, o Eric, a Bianca, todo mundo que trabalha na empresa, quando a gente faz uma venda como a que a gente fez para a Carla, o procedimento é o seguinte: você vai cadastrar os dados dela no sistema, o contrato vai gerar, depois que o contrato for gerado, aí você consegue ver a data de liberação do produto no estoque. A nota fiscal foi emitida, aí você consegue dar o prazo para ela final de entrega do produto. Então, aí, isso vai ser estruturado dentro de um processo comum entre todos os funcionários da empresa. Então, isso, pessoal, garante que a venda da Carla seja abordada da mesma forma como a venda que a gente vai fazer para o Vanderlei. Então, tem um padrão de qualidade nesse estabelecimento de processos, né? E é claro que também a gente vai falar mais para frente dos casos em que há divergências ali entre essa qualidade, ou quando os sistemas complicam demais, aspectos que têm que ser simples, né? E o que podemos fazer nessas questões. Mas, por hora, eu preciso que vocês saibam que estabelecer processos baseados em sistemas ajudam na padronização de qualidade. Perfeito? Classificações dos sistemas de informação. Na próxima aula, a gente vai conhecer um pouco mais sobre a classificação dos sistemas de informação. Mas, desde já, eu queria dizer para vocês que as classificações, elas serão importantes para que a gente compreenda o que, de fato, torna um sistema de informação gerencial, que é o título da disciplina em vigor neste mês de maio, tá? E antes de a gente conhecer esses tipos, que inclusive eles estão na primeira unidade do material teórico de vocês, né? E na primeira unidade nas aulas em vídeo também. Antes da gente conhecer essas classificações de sistemas, a gente vai entender quais são os elementos que variam entre si nessas classificações. Então, eles variam em objetivos e funções, né? E também envolvem variações na capacidade de operação, no nível de decisão e no grau de processamento. Só para a gente encerrar a aula, a gente vai ver esses três elementos rapidinhos. Bom, na capacidade de operação, pessoal, um sistema pode variar de acordo com o volume de dados que ele pode tratar. Então, não são todos os sistemas que estão capacitados para trabalhar com um número expressivo de dados. E a gente vai entender quais são os sistemas, né, que têm essa maior capacidade, quais são os sistemas que não têm. E também referente à complexidade, à frequência das operações. Então, tem sistemas que eles são utilizados todo dia, né, para atividades de rotina. E tem sistemas que eles são utilizados em atividades de análise e projeção. E a gente não faz uma análise da área, uma análise do desempenho do mês da empresa todos os dias, né? Então, são períodos específicos ali do mês que a gente levanta dados para poder fazer essa análise mais específica, tá? Então, a gente nós veremos que existem sistemas responsáveis, né, por lidar com atividades repetitivas, por centralizar dados, por juntar esses dados entre os departamentos, né, e até mesmo criar ali parâmetros para que a gente possa compará-los. E isso infringe na capacidade de operação dos sistemas. Também temos o nível de decisão, que vai se referir à estrutura hierárquica da organização. Vocês já viram em alguma disciplina essa tabelinha dos níveis de decisão? Estratégico, tático e operacional?
Não. Perfeito. Então, esse é um momento importante do curso e que vocês terão que ter esse conhecimento também para outras disciplinas, tá? É importante a gente pensar que o nível de decisão de uma empresa, ele tem uma variação, né, em 3 pontos principais. Então, primeiro é o nível operacional. O nível operacional é quando a gente tem decisões referentes ao nosso dia a dia de trabalho, nosso plano de trabalho. Então, hoje, o que eu preciso fazer? Eu tenho uma planilha para criar, eu tenho pedidos para anotar, clientes para conversar. Então, eu tenho ali esse escopo de trabalho para ser organizado no meu dia. Então, é um período de curto prazo. E aí, eu posso pensar na melhor forma de fazer isso. Eu vou ligar para os clientes mais na hora do almoço, que é o horário que eles vão atender. Vou mexer com a planilha agora, de manhã, que eu fico mais concentrada, e vou fazer por tal parte, tananã, estrutura a melhor forma de desempenhar isso. São decisões que estão situadas no nível operacional. No nível tático, se fazem parte, aliás, as decisões, né, relacionadas aos planos de médio prazo dentro dos departamentos funcionais. O que são departamentos funcionais? Bom, uma empresa ela não existe do nada, sozinha, sem nenhuma segmentação. Eu preciso ter um departamento financeiro, um departamento de gestão de pessoas, um departamento de marketing, um departamento logístico, um departamento ali de tecnologia da informação, por exemplo, um departamento de vendas. Então, esses são departamentos funcionais, tá? O nível tático é quando, por exemplo, a área de vendas ela tem a intenção de dobrar as suas vendas até o final de 2025. Então, ela vai tomar decisões ali que vão levar ela a essa projeção e a esse objetivo, né? De dobrar as suas vendas em 2025. Perfeito? Então, relacionada a um nível médio departamental. Agora, uma decisão estratégica é quando envolve aspectos relacionados aos planos de longo prazo da empresa. Então, percebam um aspecto importante também que varia nesses 3 níveis. Nesses 3 níveis, todos envolvem planos, né? Planos de trabalho diários no nível operacional, planos de médio prazo de departamentos no nível tático e planos de longo prazo no nível estratégico. O que seria um planejamento de longo prazo da empresa? Quando uma empresa faz uma fusão. Vocês se lembram de quando o Itaú comprou o Unibanco? Quando a Disney comprou a Marvel, os direitos ali dos filmes da Marvel, enfim. Por que as empresas fizeram isso? Porque a longo prazo elas planejam ocupar um espaço, né? Um novo segmento atingir um novo segmento de mercado, atingir um novo público, vender produtos que ela não oferecia antes, enfim, são decisões de longo prazo, elas planejam o seu crescimento, né? Então, isso exige uma tomada de decisão mais direcionada para um efeito de tempo que precisa para poder surgir, né? Para que se possa, de fato, ter uma repercussão, tá? Então, é importante que a gente tenha em mente, pessoal, que esses 3 níveis, eles ocorrem em 3 instâncias da empresa, o operacional, o tático e estratégico. Então, quem geralmente fica no operacional? Os assistentes, os analistas. Quem geralmente fica no nível tático? Os gerentes, né? Os gestores. E quem fica no nível estratégico? Os diretores, né? CEOs que hoje conhecemos, né, que são ali os tomadores de decisão de longo prazo da empresa, que vão direcionar os caminhos, perfeito? Então, isso varia porque nós teremos sistemas que quem vai mexer são os diretores. Nós teremos sistemas que quem vai ali utilizar todo dia são os analistas, né? São os gerentes, enfim, que irão acompanhar. Então, é importante a gente ter ciência dessa variação de nível de decisão, porque quando formos conhecer os sistemas, veremos que isso impacta em quem utiliza o sistema. Tudo bem? E por fim, mas não menos importante, eu gostaria que vocês soubessem dessa outra variação, que é preponderante, que é relacionada ao grau de processamento, ou seja, a forma, né, o modo como os dados são tratados dentro de sistemas. Então, tem sistemas que vai pegar o dado bruto e que não vai mexer muito nele. Agora, tem sistema que vai pegar o dado bruto e que vai fazer esse processamento,
né? E aí, isso pode ser em tempo real, ou isso pode ser ali em lote, ou isso pode ser conforme uma determinação da demanda, enfim. Por exemplo, uma empresa aérea, ela precisa controlar tempo de voo, certo? Para mandar um novo avião, um tempo de voo. E isso ela faz por meio de sistemas. Esse tempo de processamento, ele precisa ser feito em tempo real, porque, poxa, né? Se eu for deixar ali para fazer no dia seguinte, aí pode ser que outros voos se atrasem ou que tenham complicações. Então, a natureza do serviço exige que o sistema seja alimentado em tempo real. Agora, quando eu vou fazer, por exemplo, folha de pagamento de funcionário, a folha de pagamento de funcionário, geralmente eu faço em um período específico do mês, certo? Eu preciso fazer isso em tempo real? Não necessariamente, eu posso escolher uma data do mês, fazer isso de uma vez só para todos os funcionários. Então, eu posso fazer isso em lote. E transações bancárias? Eu posso fazer isso de acordo com as demandas. Então, eu tenho que pagar fornecedores no dia 10 de maio. Então, no dia 9 de maio, eu vou colocar aqui no sistema, vou abrir essa demanda, né? Dar abertura ali para poder ser realizado o pagamento no dia 10 às 9 da manhã. Aí depois as próximas contas são só no dia 20. Então, eu faço essa outra, né, solicitação via sistema. Então, isso varia conforme a demanda. Então, o grau de processamento a estabelecer, a forma como os dados serão tratados, sobretudo, né, em relação a essa frequência, né, de alimentação desses dados e de manuseio, tá? Então, é importante a gente ver isso, porque tem sistemas que a gente vai ver que são diários e tem sistemas que eles são de acompanhamento de rotina, né? Que não necessariamente eles estão sendo o tempo todo alimentados, ainda que eles sejam ali diariamente, semanalmente, né? Abastecidos, mas eles possuem ali elementos que se consolidam ao longo do tempo. Então, a gente vai entender um pouquinho mais sobre essas nuances dentro dos tipos de sistema, tá? E se você quiser um spoiler desses tipos de sistema, você pode assistir às aulas teóricas, e aí você já vem preparado na semana que vem. Isso tudo ainda está na unidade 1, tá, pessoal? Então, na aula de hoje, foi possível que você conhecesse um pouco mais do que são os sistemas, entendesse um pouco mais da sua dimensão, da necessidade, do contexto. Inclusive, a gente fez aquela dinâmica no começo da aula para que vocês pudessem entender a variação ao longo do tempo de sistemas. E a partir da próxima aula, a gente vai fazer os próximos anos. Então, a gente vai falar de 2010 e 2020. E aí, a gente vai ver as classificações dos sistemas, considerando, né, um período em que já existiam sistemas. Só que, veja bem, né, quando a gente diz, não, a partir de 2010 já tinham sistemas. Mas são os mesmos sistemas que nós temos hoje em 2025? Não são. Então, por isso que é importante que vocês conheçam quais são os sistemas que existiam naquela época, né? E quais são os sistemas mais avançados. O que mudou, né? Que capacidade tem? Quando eu for para o mercado de trabalho, para uma empresa grande, famosa, qual sistema que eu vou encontrar? Então, isso é importante para a gente poder seguir na disciplina, perfeito? Mas a gente continua na aula que vem, a gente vai fazer uma atividade legal aqui para falar sobre as exigências normativas. E aí a gente vê também a parte do apagão cibernético, né? Que é interessante também. E a gente entra na devida classificação de sistemas, agora que a gente já entendeu um pouquinho o que variam entre eles, tá? Mas devido ao nosso tempo de aula hoje, que já se esgotou, e também para não deixar vocês muito cansadinhos, a gente se encontra na semana que vem, pode ser? Posso contar com todo mundo que está aqui hoje? Sim. Perfeito, então. Muito obrigada, pessoal. Então, a gente se vê na semana que vem. Assistam às aulas, vejam o material, tragam dúvidas, tá? E aproveitem esse momento síncrono que é para vocês. Pode perguntar, Eric. Professor, uma dúvida. Vamos supor que não dá para entrar na aula por algum motivo. É algo que pode atrapalhar na finalização do curso? Porque, assim, já teve vezes eu, infelizmente, não consegui entrar, ou por trabalho, por alguma outra responsabilidade diária. Isso é uma coisa que pode vir a atrapalhar? Só para eu entender melhor. Fica tranquilo.
Não tem lista de presença, os momentos síncronos, eles são de participação voluntária, né? Claro que é altamente recomendado e que tem um impacto, sim, no seu aprendizado, porque a gente amplia as discussões, vocês participam, né? Mas é super compreensível, né? A gente tem em mente também que vocês têm outros compromissos e que nem sempre dá para estar presente. Por isso que eles são gravados também, tá? Mas não é como participar igual. Boa noite, Vitor. Até mais. Obrigado, pessoal. Obrigado, professora. Adorei a aula. Imagina, Eric. Seja muito bem-vindo. Eu te espero nos próximos encontros. Com certeza. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até na semana que vem. Tchau, tchau.